Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui à abertura do mercado europeu. Esta manhã aqui ia ser marcada por um sentimento um pouco mais calmo, à medida que nos aproximamos também da altura mais festiva do ano, e portanto é expectável também que os mercados abrandem um bocadinho. Ainda assim, quando olhamos aqui para o índice alemão, vemos que na sexta-feira, e este é transversal também para os índices norte-americanos, registámos aqui fortes recuperações, depois do sell-off após a decisão da FOMC, aliás, após a projeção da inflação e também as expectativas sobre as taxas de juros para o próximo ano que desiludiram o mercado e que trouxeram aqui violentas quedas. Mas vimos que na sexta-feira realmente foi novamente marcada por um sentimento, por um maior apetite pelo risco. Vimos também o mesmo e de forma até mais ampla. Nos Estados Unidos, vemos que no caso do S&P recuperou grande parte das quedas, no caso do Nasdaq também, mas que neste momento os futuros estão a recuar ligeiramente. Teremos calendário económico para o dia de hoje. É um dia então que alguns mercados vão fechar mais cedo, como eu estava a dizer. Espera-se que a volatilidade seja um bocadinho mais limitada, agora nos próximos 2 dias também. Hoje tivemos da parte da manhã dados do PIB, PIB que em termos, PIB no Reino Unido, que em termos trimestral mostrou que a economia britânica esteve estagnada e em termos anuais houve uma recuperação. Portanto, apesar de ter ficado abaixo das expectativas, ficou nos 0,9, acima dos 0,7 registados anteriormente. Também os dados sobre aqui a economia alemã acabaram por ser revistos em alta, aqui grandes recuperações, portanto, em termos homólogos, saímos de dados que mostravam contração aqui no lado dos preços de importação e houve agora aqui novas subidas. Para o resto da tarde vamos ter a economia no Canadá em destaque, portanto vamos ter aqui dados da produção industrial, vamos ter dados do PIB, em termos de variação apenas mensal, e vamos ter depois também às 3 o índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, do Conference Board. Usualmente não é um indicador muito relevante, mas devido à falta de mais indicadores e também ao facto de estarmos num momento em que os dados macro nos Estados Unidos importam cada vez mais, pois influenciam depois também as expectativas da Fed e as próprias decisões da Fed, portanto voltam aqui cada vez mais a estar em destaque. De resto, vai ser uma semana relativamente calma, como podem ver aqui. A volatilidade deverá aumentar depois na quinta-feira, ainda assim, eventualmente, no momento em que vai ter alguma contenção. Passando aqui por alguns mercados, vemos que o índice do dólar na sexta-feira caiu bastante, depois então dos dados do PCE. Ainda assim, esta manhã está aqui a ser marcada por novas recuperações. No caso dos índices asiáticos, vimos também recuperações, na sequência então do sentimento de risk-on, registado ainda na sexta-feira, ainda que aqui no caso do Nikkei, por exemplo, está um pouco estagnados aqui nestes níveis. O VIX, o índice de volatilidade do S&P, caiu a pique no final da semana passada, também na sexta. Temos aqui um longo pavio, vemos aqui que voltou aqui a atingir esta zona aqui a cinzento, em que normalmente traz ou faz com que a volatilidade no curto prazo diminua. E efetivamente tem sido isso que tem acontecido. As obrigações têm sido muito penalizadas. Aqui vemos pelos derivados, portanto, neste note vemos que as obrigações caíram bastante nas últimas sessões, devido então ao facto de as projeções sobre os cortes dos juros apontam apenas para 2 cortes no próximo ano. Obviamente que tudo isto pode mudar, mas neste momento e com estas projeções penaliza fortemente as obrigações, uma vez que as yields voltam a subir. Passando aqui para as matérias-primas. Os metais estão a recuperar, depois também da forte pressão registada pela subida do dólar e a subida das yields. Na sexta-feira recuperaram bastante, a prata está a tentar dar continuidade aos ganhos de sexta, também o ouro também, embora agora com dificuldades à medida que se vai aproximando da média móvel. Já o petróleo mantém-se aqui estagnado e esta tem sido a faixa de negociação que já dura desde outubro, portanto, os últimos 2 meses e meio tem estado muito estagnado aqui nesta zona, portanto, esta zona compreendida entre os US$ 70 e mais ou menos os 75, aqui no caso do Brent, e no caso do crudo, uma situação que também não é diferente, portanto, aqui está ela, portanto, US$ 66 entre os US$ 72.
Depois passando aqui para algumas matérias-primas, como é o caso do gás natural, vemos que continua também aqui um bocado lateral, agora no curto prazo, ainda assim a recuperar bastante. Quando olhamos aqui para outras matérias-primas, como é o caso do cacau, vemos que voltou a dar sinais de abrandamento depois da forte subida, ainda assim o cacau é das matérias-primas este ano com melhor desempenho e, de facto, mesmo com este rally eh, de- do terceiro trimestre do ano, vemos que está novamente a dar aqui continuidade neste trimestre. Portanto, em jeito de conclusão, o dia de hoje vai ser à partida um pouco mais calmo, ainda assim vamos ver aqui os dados do Conference Board que podem trazer alguma volatilidade adicional aos mercados. Do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação numa boa semana e boas festas.